Opa, tô de volta e vamos lá. Prática 4. Agora sim, nós vamos ver aqui o que nós temos que fazer para poder obter o nosso Dot Cycle. Ok? Bom, notem que aqui permanece, ó, essa linha permanece igual, o passo 1 é o mesmo, o passo 2 é o mesmo, o 3 é o mesmo, o 4 não mudei nada, no 5 também não mudei nada, mas eu incluí uma terceira captura aqui. Por quê? Pela figura aqui embaixo, ó, a gente tem que capturar essa subida do pulso, depois essa descida e depois esta subida, né? Por quê? Porque eu terei entre T1 e T3 o período do pulso, e entre T1 e T2 eu terei a largura do período que ele fica em 1. Tá? E se eu olhar aqui, ó, deixei aqui declarado aqui, ó, o que é o Dot Cycle? É a razão, é a relação entre a largura do pulso e o período. Quer dizer, se eu pegar a largura do pulso e dividir pelo período, eu vou ter o Dot Cycle. Claro, eu tenho que multiplicar isso aqui por 100, que é para mim obter isso aqui em forma de porcentagem, né? Mas essa é a relação que eu preciso colocar no meu código. Então eu precisava de uma terceira captura para poder pegar essa próxima subida aqui e construir o tempo do período. Então agora eu tenho o período, que é o T3 menos T1, e tenho a largura do pulso, que é o T2 menos o T1. Tá certo? A gente consegue isso fazendo a jogada aqui com os códigos de captura do nosso CCP1, né? Uma hora eu capturo a subida do pulso, outra hora a descida do pulso. Tá certo? Então vamos dar uma olhada aqui no nosso código. Vamos direto lá na interrupção. Eu fiz isso aqui de duas maneiras, tá? Para a gente poder ver aqui que dá para fazer de outra forma. Então vamos na maneira que a gente já estava olhando. Tá aqui a interrupção. Então, ó, eu mudei aqui os nomes novamente, né? Eu não sei se eu mudei. Mudei um pouquinho aqui, para a gente poder ter mais sentido nas coisas. E criei aqui, ó, a captura 3, ok? Dei a ela o valor 2. Então vamos lá. Entrei na minha interrupção, quer dizer, subiu, a primeira subida entrou na interrupção. Eu estou com o meu ST cap, é cap 1, vale cap 1. Então eu estou aqui, ó, entrei nesse if. Fiz a leitura, salvei o valor na variável antes, mudei o CCP1 com para borda de descida e saí. Ok? Quando o pulso cair na borda de descida dele, eu interrompo novamente, a interrupção acontece e eu venho para cá, ó, KPT2, porque eu determinei isso aqui, ó. Então eu entrei aqui, ó, capturei, salvei na variável depois, voltei o meu CCP1 com para captura na subida da borda e passei para 3. A próxima interrupção eu vou vir aqui para 3 e aqui, ó, capturei, salvei nessa nova variável que eu chamei de neutro, tá? Desliguei a interrupção e voltei para 1. Ok? Então eu capturei os 3 tempos, o T1, T2 e T3. Agora vamos lá, o resto aqui eu não mexi, vamos lá na amostragem. Aqui está o momento da amostragem. Então eu tenho a largura de pulso, depois menos antes, ok? O período é o neutro, que é o T3, né? A última captura, menos o antes, que é a primeira, eu tenho o tempo total, tá? E o Dot Cycle? O Dot Cycle é o seguinte, é a largura do pulso dividido pelo período. Tá? Eu fiz um cache aqui para float. Por quê? Porque se, por exemplo, vamos supor que a largura do pulso seja de 1000 microsegundos, tá? A frequência de 1 kHz, né? 1000 microsegundos, né? E o meu Dot Cycle seja de 50%. Então, se eu pegar lá 500 microsegundos, que é o tempo da largura do pulso, e dividir por 1000, vai dar 0,5. Se eu não fizer esse cache aqui para float, o resultado disso aqui vai ser 0, né? Ele vai pegar só o zero do inteiro, da parte inteira, e o resultado vai ser 0. Então eu preciso desse float aqui para poder pegar o fracionário também, e aí quando eu multiplico por 100 eu obtenho os 50. O resto aqui é a mesma coisa, eu só mudei aqui para Dot Cycle, ok? Então vamos dar uma olhada, osciloscópio. Ó, eu estou com esse sinal aqui,
tá? Aquele ruídozinho novamente, né? Esse sinal que está vindo lá do gerador, que sinal é esse aqui, ó? Frequência de 1 kHz, tá? Ó, o dot cycle é 55%, tá? Assim, por quê? Porque eu tô com 552 aqui, ok? Período, isso aí. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu gerador, como é que tá isso aqui? Deixa eu entrar, deixa eu conectar ele aqui. Bom, eu estou no canal 2, tá? Então, ó, estou com 55 no dot cycle, ó, 55.1. Ok? Então, se eu for olhar aqui o gerador, o osciloscópio, ó, 55. Ok? E na minha plaquinha, o que que eu tenho lá? O que que eu tenho na plaquinha lá? 55. Estou indicando meu dot cycle. Então, agora eu vou pegar isso aqui, ó. Deixa eu botar lá para o lado de cá. E vou variar aqui para... Aqui eu estou variando a frequência, né? Então vamos mudar aqui para DUT. Um é pouco, né? Vamos fazer o seguinte, vamos botar isso aqui em 50. 50. E vamos botar aqui para pular de 10 em 10, né? Deixa eu ver aqui, 10 em 10. Tá certo? Então vamos lá. Ó, varia aqui para 70, olha lá o que a plaquinha mostra, ó, 69, tá certo? Notem que quando eu tento fazer a leitura aqui, ó, 60, o dot cycle tá lá, 60%, 59, 60, mas quando eu coloco aqui para 50, vocês vejam que tem aqui, ó, uma imprecisão, tá vendo? Ele fica variando entre 75 e 50. Né? Isso quando o valor é inteiro. Eu não sei se a matemática do microcontrolador está tendo algum problema lá, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou variar isso aqui de 1 em 1, ok? Então eu estou em 50, vamos lá, 49, 48, ó, 47, 48, 50, agora eu vou fazer o seguinte, ó, 51, ó, já ficou bom, tá vendo? Então deve ser alguma coisinha, eu com o meu gerador, esse gerador não é assim uma 100%, tá? Ele tem as suas limitações, e talvez possa ser isso, talvez ele na hora de enviar lá pro microcontrolador, ele esteja dando uma certa imprecisão exatamente quando o valor aqui é redondo, é 50%, né? Fora isso, ele consegue medir direitinho. Então, olhando o código novamente aqui, é simples, né? Eu só peguei 3 capturas, né? Uma com o valor total do período, a outra com a largura do pulso, e fiz a relação entre a largura do pulso e o período, multipliquei por 100 para a gente obter o valor em porcentagem. Tá certo? A interrupção vocês viram lá que eu só mudei uma coisinha, mas existe uma outra forma de vocês fazerem isso, sem ser com o if. Né? Existe aquele recurso do switch, né? Na linguagem C. Então aqui embaixo, ó, vou fazer o seguinte, vamos comentar isso aqui. Eu vou comentar esse trecho aqui, comentário, e vou descomentar esse outro aqui, ó. É uma outra forma de se fazer isso. Como é que é isso aqui, ó? Eu criei aqui uma enumeração. Uma enumeração é o que? Você cria rótulos aqui, ó, e dá valores a esse rótulo, valor 0. Aqui nesse caso, por exemplo, eu criei uma enumeração, chamei ela de stCapt, né, que captura. Ok? E aqui dentro eu falei, ó, captura 1 é igual a 0. A captura 2 vai ser 1 e a captura 3 vai ser 2. Ok? Eu só coloco o 0 aqui, o resto ele segue a sequência. Se eu colocasse aqui 3 na captura 1, o 2 seria 4 e o captura 3 seria 5 e assim por diante. Aí aqui no final eu dou um nome para a variável do tipo N1, chamei ela de fstCapt e atribuí a ela o primeiro valor aqui, ó, capt1. Okay? Então, quando acontecer a interrupção,
eu entro no meu switch. Né? O switch ele só pode lidar, na linguagem C, ele só pode lidar com valores numéricos, né? Não é com uma linguagem de alto nível aí que você pode botar aqui strings, né? Aqui tem que ser valores numéricos. Então a enum ajuda bastante nesse caso. Então vamos lá, eu fiz o switch para essa variável aqui, ó. Então, ó, caso ela seja capt1, eu faço isso aqui, ó. A mesma coisa que a gente fez lá com o if, tá? E terminou break. Né? Lembra que dentro do capt1, ó, eu mudei o fstcapt para capt2. Então na próxima interrupção, esse cara aqui, ó, o fstcapt, ele vale capt2. Então eu venho para esse case aqui, ó. Capt2, olha lá. Eu mudei para a borda de subida de novo, capturei exatamente como a gente faz lá direitinho e mudei ele para capt3. Dei o break, saí fora. Na próxima interrupção, ele é capt3, eu entro aqui, ó. Tá? Aí eu desligo a interrupção, volto ele para capt1 e pronto. E venho aqui para minha amostragem. Eu vou gravar isso aqui no próximo vídeo, porque eu tenho aquele problema aqui de não ter porta disponível para ligar aqui o PicKit 3. Tá? Então eu vou salvar isso aqui no próximo vídeo, vou gravar e a gente vê o resultado. Por enquanto é isso. Muito obrigado. Até já.